O que são os filmes de Dragon Ball Z? Bom, o nome já diz, são filmes de Dragon Ball Z, mas eles têm uma peculiaridade, algo que os diferencia do anime de Dragon Ball Z e até mesmo os filmes de Dragon Ball Super. Eles não são canônicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que vemos e assistimos não faz parte da cronologia oficial do anime. Ou seja, não vale de nada. É como se tudo aquilo se passasse em um universo paralelo e alternativo. E isso, de fato, é uma pena, pois personagens, conceitos, batalhas e principalmente vilões são bem interessantes. Sim, os antagonistas dos filmes de Dragon Ball Z, mesmo não fazendo parte do cânone do anime oficial, têm suas próprias bases de fãs dentro da comunidade de Dragon Ball, incluindo eu. É normal dizer que as pessoas gostam tanto de personagens como Cooler e Tapião, quanto gostam de personagens canônicos como Android 18 e Zamasu, por exemplo. Esses personagens fazem tanto sucesso e são tão queridos que recentemente o próprio Akira Toriyama está colocando eles no cânone oficial do anime. Broly, vilão desses filmes antigos, está de volta em Dragon Ball Super, e além dele, outros personagens que não eram canônicos agora aparecem no anime e no mangá, como Gogeta, Bardock, Tarbo e Android 21. Essa última sendo uma personagem criada para jogos. E acredito que não vai demorar muito para outros personagens aparecerem também, no anime ou mangá. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Como eu faria esses personagens virarem canônicos, e como eu faria eles aparecerem no anime de Dragon Ball Super ou qualquer outra animação canônica de Dragon Ball que tenhamos no futuro próximo. Porém, temos uma regra que fará esse vídeo ser diferente de todos os outros que você já viu sobre esse mesmo assunto. A regra é: personagens não podem aparecer do nada. Como assim? Basicamente, o que o filme do Broly fez com o próprio Broly e o Paragas. Os dois meio que aparecem do nada, estavam lá fazendo nada, enquanto o universo foi quase destruído várias vezes em Dragon Ball Z. Nesse vídeo, personagens têm que aparecer através de algo canônico do anime, seja personagens, poderes ou conceitos. Vou explicar melhor. Vamos pegar de exemplo Cooler, o irmão de Freeza. Eu não posso chegar aqui nesse vídeo e falar assim: então Freeza queria um parceiro de batalha. Então ele foi lá e chamou seu irmão Cooler, que já existia em Dragon Ball, porém não estava fazendo nada, e decidiu ajudar seu irmão. Não posso fazer isso. Porém, eu posso chegar aqui e falar: então Freeza reuniu as esferas do dragão e pediu a Shenlong, o irmão de sua raça, para lhe ajudar. Bom, as esferas do dragão são canônicas, e o Shenlong também. Então o Cooler meio que apareceu através dele, do Shenlong, entendeu? Mas isso foi só um exemplo. Se você não entendeu, ao longo do vídeo você vai entender. A regra é bem simples. Então, depois dessa explicação toda, finalmente vamos para o vídeo. O primeiro personagem da nossa lista é Cooler, o irmão mais velho de Freeza e filho de Rei Cold. Primeiramente, queria dizer que se o tio Akira for canonizar mais algum personagem dos filmes antigos, provavelmente vai ser o Cooler, porque Cooler é tão popular quanto o Broly, Cooler é tão popular quanto o Bardock e Cooler é muito mais popular que Android 21. Dito isso, queria dizer que a maneira que eu encontrei de canonizar o Cooler é a mais chata e menos viajada dessa lista. E confia em mim, essa lista vai ficar bem viajada. A maneira que eu encontrei de canonizar Cooler, aplicando nossa regra, é que Cooler teria que ser um clone de Freeza. Sim, um clone. A partir de um momento em que Freeza estaria à procura de um parceiro para enfrentar Goku e Vegeta, que nem vimos no final do filme do Broly, ele se clonaria. Como já vimos em Dragon Ball Super, os cientistas do exército de Freeza têm as máquinas mais tecnológicas do universo. Mano, vocês têm noção que eles tinham uma máquina que eles pegaram pedaços do Freeza e juntaram tudo em um corpo só? Então, não é difícil de imaginar que eles teriam ou criariam uma máquina de clonagem. Esse Cooler canônico seria um pouco diferente. Ele teria a personalidade mais parecida com a de Freeza e provavelmente seria mais baixinho. Como ele teria a personalidade de Freeza, ele podia se revoltar contra o seu próprio criador ou algo assim. Mas vem aqui comigo, vocês já notaram que se a gente pegar o Tenshinhan, sim, o Tenshinhan, retirar as roupas dele pintar ele de roxo, colocar o capacete do Cooler, a armadura branca, as caneleiras, ele vai ficar igualzinho o Cooler, igualzinho.
Eu não tô sugerindo nada, eu só tô falando que é uma baita coincidência. Então, rapaziada, essa foi a maneira mais chata que eu encontrei de canonizar um personagem dessa lista. A partir de agora, as teorias e as explicações vão ficar cada vez mais malucas, então só bora. E o segundo personagem da nossa lista é Kuriza, o filho de Frieza. E o Kuriza é um caso à parte, porque o Kuriza ele não se encaixa em nenhum tópico dessa lista. O Kuriza não é um personagem dos filmes de Dragon Ball Z. O Kuriza não é um personagem de Dragon Ball GT. O Kuriza não é um personagem de fã mangá, por mais que ele pareça. Ele também não é nenhum personagem feito especialmente para algum jogo da franquia. Então o Kuriza, ele meio que transita entre esses tópicos, mas ele não se encaixa em nenhum, porém ele é oficial. Ele não é canônico, mas ele é oficial. Então coloquei ele nessa lista do lado do Cooler, que tecnicamente é o tio dele. Pra quem não conhece o Kuriza, ele é um personagem criado por Akira Toriyama no mangá de Nekomajin Z, um mangá do próprio Akira, que faz paródias humorísticas de Dragon Ball Z. Ele, o Kuriza, apareceu nesse mangá sendo descrito como filho de Frieza, e os fãs o abraçaram, porque tudo que é relacionado ao Frieza, os fãs gostam, inclusive esse que vos fala. E eu não posso negar que se o Kuriza fosse canônico, seria bem legal. E galera, eu queria dizer uma coisa, nem sempre a maneira que a gente encontra de canonizar esses personagens vão ficar iguais os próprios. Como assim? No exemplo de cima, o Cooler não era necessariamente irmão de Frieza, e sim um clone, entenderam? Nem sempre vão ficar iguaizinhos, sabe? Eu tô falando isso porque o próprio Akira Toriyama já disse que os únicos demônios do gelo no universo 7 é só Frieza e Ricode. Então eu não posso criar um personagem do nada e dizer que ele estava por aí no universo, sendo que isso não seria verdade de acordo com o criador da obra. Então vou dar duas maneiras de como canonizar esse personagem, seguindo nossa regra, obviamente. A primeira é bem viajada e a outra mais pé no chão, digamos assim. Então vamos começar pela mais viajada. Por que Kuriza tem esse nome? Kuri. Kuri é a palavra japonesa para nós ou nozes, que é exatamente o formato da cabeça de Kuriza, por isso ele tem esse nome, Kuriza, que vem de Kuri. E quem mais dos personagens canônicos de Dragon Ball tem esse mesmo nome por esse mesmo motivo? O Kuririn. Exatamente, o personagem canônico de Dragon Ball, ele tem esse nome por causa das nozes, então Akira Toriyama colocou o nome de dois personagens por esse mesmo motivo, de se parecerem com nozes. Então, onde eu estou tentando chegar? Seguindo nossa regra de não criar personagem do zero, o Kuriza não seria filho de Frieza, e sim uma fusão entre Kuririn e Frieza, que se chamaria Kuriza. Calma aí. Eu sei que parece maluco, mas eu vou explicar melhor, relaxa. Porque cargas d'água, o Kuririn e o Frieza iriam se fundir. E a palavra é necessidade. Vamos imaginar um cenário onde Frieza tem que se juntar com os Guerreiros Z para lutar contra um mal maior, que nem foi no Torneio do Poder, por exemplo. Ou um cenário onde esse tal de clone do Frieza se separou dele e agora quer matá-lo. A gente viu no renascimento de Frieza que os demônios do gelo, se treinarem durante pouco tempo, eles ficam muito poderosos. E o Frieza veio para a Terra pedir ajuda aos Guerreiros Z. Em meio à luta, todos os Guerreiros Z estão caídos e só sobram de pé Kuririn e Frieza. Necessidade. A gente tem que lembrar que canonicamente o Goku iria se fundir com o Mr. Satan na saga Buu por necessidade, já que naquela hora todos os guerreiros da Terra estavam mortos. Então pensar nessa fusão de Kuririn e Frieza não é tão loucura assim, sem falar que eu acharia legal uma fusão entre Kuririn e Frieza, pelo simples fato que desde que o Toyotaro assumiu o mangá de Dragon Ball Super, ele deu uma nova face ao Kuririn, uma nova característica de ser um cara bem inteligente, já que dentro dos personagens da franquia, ele é um dos mais fracos. A gente viu essa inteligência no Torneio do Poder, na saga Moro, no filme de Dragon Ball Super Hero, etc. Então, um personagem com o corpo e os poderes de Frieza somados à mente de Kuririn seria bem legal de se ver. E essa foi a maneira mais viajada de criar o Kuriza. O engraçado é que eu tentei procurar uma imagem ilustrativa de uma fusão de Frieza mais Kuririn no Google, aí eu não achei. Aí eu procurei em inglês, aí eu não achei. Aí eu procurei espanhol, daí eu achei essa imagem aí que vocês estão vendo, desenhada à mão em um papel. E papo reto, ficou muito bom. E a maneira mais pé no chão seria o seguinte: todos sabem que tem um limite de ressurreição através das esferas do dragão. E Frieza já usufruiu desse limite de ressurreições várias vezes.
Então seria interessante se o Freeza invocasse o Shenlong e falasse assim: se um dia eu vim a falecer de novo, eu quero reencarnar em outro membro da minha espécie, ou quero um sucessor meu que assuma meu lugar assim que eu morrer. Então Shenlong daria um ovo para Freeza, e quando Freeza morresse, o ovo se chocaria, saindo do ovo, Kuriza, o novo sucessor de Freeza. Gostaram das maneiras de canonizar o Kuriza? Acharam muito viajadas ou não? Deixem aí nos comentários. Então, o próximo personagem da nossa lista é Lord Slug, o Namekuseidin do filme Goku, o Super Saiyajin, onde curiosamente Goku não se transforma em Super Saiyajin, mas a gente fala disso daqui a pouco. Pra quem não conhece, aqui vai um breve resumo. O Lord Slug é um Namekuseidin, mas ele não é um Namekuseidin qualquer. Todos nós sabemos e vimos que o original planeta de Namekusei foi destruído por asteroides, e desse planeta surgiram ou sobraram poucos sobreviventes. Kami-sama, que veio pra Terra em uma nave, Piccolo Daimao, que era o próprio Kami-sama, os dois eram meio que a mesma pessoa, Monaito, que dedicou a vida toda a cuidar de Granorá em outro planeta, e o Grande Patriarca, que foi o único sobrevivente mesmo de Namekusei original, e depois repopulou a espécie em outro planeta. Mas no filme temos Lord Slug, outro sobrevivente, que assim como Kami-sama, Goku, Superman, foi mandado pelos seus pais para outro planeta, ainda bebê, dentro de uma nave, porque eles tinham medo da destruição iminente do seu planeta. O bebê caiu no planeta Slug, daí vem seu nome, e ao longo do tempo a maldade tomou conta de seu coração. Lord Slug acabou virando um pirata de planetas, assim como Freeza. Ele mandava seus soldados para outros planetas para conquistar e depois vender, que nem o Freeza. E às vezes fazia esses planetas virarem sua própria nave. Ele é velho, assim como Kami-sama, Monaito e o Grande Patriarca também eram velhos, porque esses sobreviventes do antigo planeta de Namekusei estão vivos faz muito tempo. No filme, Lord Slug vem pra Terra querendo fazer o planeta virar sua nave. Só que aí ele acaba descobrindo sobre as esferas do dragão, acaba juntando todas, pede pra ficar jovem de novo, tem uma luta entre Namekuseidins muito da hora com o Piccolo, sério, muito top. A luta acaba e ele acaba sendo derrotado pelo Goku Fake Super Saiyajin. Quem quiser um vídeo sobre essa transformação, é só pedir nos comentários que em breve a gente faz. Certo, seguindo nossa regra, a gente não pode inventar um Namekuseidin sobrevivente do nada. A gente não pode criar um personagem do zero. Mas a gente pode mexer naqueles que já são canônicos. Então minha maneira de canonizar o Lord Slug é: quando o Kami-sama / Piccolo Daimao veio pra Terra, seus pais queriam que ele escapasse da destruição de seu planeta. Então quando ele veio pra Terra, ele acabou batendo a cabeça e perdendo a memória de que ele realmente era. Assim como o Goku, ele esquece de onde veio, seu nome e etc. E a partir de um tempo, ele começou a ficar do mal. E por isso acabou fazendo a separação entre Kami-sama e Piccolo Daimao. Então o que eu tô querendo dizer é que o Kami-sama era o Slug. Ele não era um conquistador de planetas, mas quando ele veio pra Terra, ele se chamava Slug. E acabou ficando do mal, e a partir de um momento ele fez a separação entre seu bem e seu mal. E é assim que eu canonizaria o Slug. Slug não era necessariamente um pirata, quem era no filme. Ele também não era super malvado, mas ele tinha maldade no seu coração sim. Ele era o ser que originou Kami-sama e Piccolo Daimao. Então o Slug seria só o ser que acabou virando os dois. O que vocês acharam dessa teoria? Ela é muito viajada ou não? Deixa aí embaixo nos comentários pra gente ler. O próximo personagem da nossa lista é Tarles, do filme Dragon Ball Z, A Árvore do Poder. Tarles é um Saiyajin, e por incrível que pareça, ele não é irmão do Goku. Inclusive eu, durante muito tempo da minha vida, acreditava que Tarles era sim irmão do Goku, mas não é. O engraçado de pensar é que Tarles é meio que revolucionário, porque ele foi o primeiro Goku do mal a aparecer pra gente. Tarles andou para que Goku Black, Zyko e o Evil Goku do AF pudessem correr. Aqui vai um breve resumo de sua história. Tarles é um Saiyajin que sobreviveu à destruição do planeta Vegeta, porque ele estava em uma missão no momento, assim como Vegeta, Nappa e Raditz. Ele acabou passando a conquistar planetas e procurar mais planetas para poder plantar a Árvore do Poder, daí o nome do filme. Ele procura planetas para poder plantar a árvore cresce, assim destruindo o planeta todo e nasce um fruto dessa árvore, que o próprio Tarles come e fica ainda mais poderoso. No filme, ele vem pra Terra tentar plantar a árvore. Ele até consegue, a Terra fica um pouco destruída, porém Goku e Gohan derrotam ele. Bom, eu encontrei duas maneiras de canonizar o Tarles. Uma mais pé no chão e outra bem viajada. E vocês sabem que quando a gente quer viajar, a gente consegue. É só ver o exemplo do Kuriza lá atrás. A maneira mais pé no chão que eu encontrei é que vemos dois Saiyajins
desconhecidos que sobreviveram com Vegeta, Nappa e Raditz, porém a gente não sabe o paradeiro deles. Minha teoria é que Tarles podia ser filho de um deles, um desses Saiyajins que sobreviveram. Um desses Saiyajins podem ter tido um filho com uma mulher de outra espécie e assim nasceu Tarles, porém ele não teria o rosto de Goku. Por isso, pra mim, perde a graça. A graça do Tarles é que ele tem o mesmo rosto que o Goku, pelo menos na minha opinião. Então essa foi a maneira menos viajada. Vamos pra mais viajada agora. Primeiro, a gente precisa falar de um cara importante pra nossa teoria. Capitão Ginyu, ou melhor, Capitão das Forças Especiais Ginyu. Ginyu é um soldado de Frieza que tem o poder de trocar de corpo com quem ele quiser. Até que no final da saga Frieza, ele vai pro corpo de um sapo e é teletransportado pra Terra, onde vive muitos anos dentro do corpo desse mesmo sapo. Até que na saga do renascimento de Frieza em Dragon Ball Super, ele consegue roubar o corpo do soldado de Frieza Tagoma e volta a batalhar com os guerreiros Z, porém é morto por Vegeta. Mas e se Ginyu na verdade não tivesse sido morto por Vegeta? Mas e se, na hora que Vegeta atingiu ele com a rajada de Ki, Ginyu tivesse falado a palavra trocar e tivesse voltado ao corpo do sapo e Tagoma tivesse voltado para o seu próprio corpo original, onde ele morreu pelas mãos de Vegeta, certo? Então vamos partir do princípio em que Ginyu ainda está vivo na Terra no corpo do mesmo sapo. A história é o seguinte: em uma noite, Gohan, Pan e Videl foram jantar na casa de Goku e Tite. Os adultos estão jantando de boa. Pan está desenhando numa folha com giz em outro local da casa. Ginyu está pulando por aí até que vê Goku e Gohan pela janela e decide entrar pela própria. Daí o sapo se aproxima de Pan, pega o giz de Pan com a boca e escreve a palavra trocar. Então, quando Goku sai da cozinha para ver o que Pan está desenhando, ele pega a folha e lê a palavra trocar. Goku sabe ler, isso aí é canônico. Há muito tempo, no reino muito distante. Então, a partir desse momento, Goku iria pro corpo do sapo e Ginyu iria pro corpo de Goku. Ginyu tentaria matar Goku Sapo, porém Goku Sapo pularia e desviaria do ataque de Ginyu. Gohan, ouvindo a confusão toda que estava acontecendo, foi ver. Quando Gohan encontra Ginyu no corpo de seu pai, Ginyu se assusta e foge da casa voando pela janela, assim deixando Goku Sapo para trás. Porém Ginyu não quer matar Goku, Vegeta e Gohan, ele odeia muito eles. Entretanto, sua missão é matar Frieza. E por que Ginyu, no corpo de Goku, iria querer matar o Frieza? Porque Ginyu sabe que Frieza está vivo faz muito tempo, porém nunca se preocupou em tentar trazer Ginyu de volta, sendo que ele sempre foi fiel a Frieza e sua família, e veria isso como um ato de trairagem. Ginyu se perguntaria, por que Frieza nunca tentou trazer Ginyu de volta, sendo que todos os soldados trouxeram Frieza de volta à vida, lá no renascimento de Frieza. Então, Ginyu Goku, ainda na Terra, acharia Bulma, e, se passando pelo próprio Goku, pediria para ela uma nave. Assim, Ginyu poderia sair de planeta em planeta para cumprir seus objetivos. Ginyu jogaria fora o roupão laranja de Goku e botaria uma armadura e um Scouter para ficar igualzinho a roupa que ele usou em Namekusei. Ele ficaria praticamente igual ao Tarles do filme. A única diferença é que a armadura de Tarles no filme é azul e seu Scouter é vermelho, já a armadura de Ginyu seria dourada e preto. Então, Ginyu Goku iria de planeta em planeta tentando recrutar soldados para lutar contra Frieza e sua tropa. E quando perguntavam o nome dele nesses planetas, Ginyu, para não levantar suspeitas e Frieza descobrir que ele voltou, Ginyu usaria um nome falso chamado Tarles. Então Tarles, na verdade, seria Ginyu no corpo de Goku, entenderam? Ginyu e seus novos soldados lutariam com Frieza, seria derrotado e no final de tudo, Goku recuperaria seu corpo e Ginyu voltaria a ser um sapo. Gostaram? Vocês podem ver que na teoria Tarles não seria um novo Saiyajin vivo, porque eu não posso inventar um novo Saiyajin. Não, Tarles seria Ginyu no corpo de Goku, e ficaria bem semelhantes, já que Tarles usa quase a mesma armadura que Ginyu, porém as cores são diferentes, mas o conceito em si ficaria parecido. O próximo personagem é Janemba, do ótimo filme de Dragon Ball Z, O Retorno da Fusão, ou O Renascimento da Fusão em outras traduções livres. A história dele é o seguinte, a maioria do filme se passa no outro mundo, onde lá tem um purificador de almas, e por causa de tanta maldade no mundo, o purificador acaba se corrompendo e criando um ser chamado Janemba, de pura maldade. Então o Janemba ele é um ser maligno, ele não fala, só quer saber de tacar o caos, e ele também tem o poder de alterar a realidade. Ele é tão forte, mas tão forte que Goku e Vegeta, que estavam mortos durante a saga Buu, não conseguem o derrotar. Então, eles têm que fazer a fusão, que agora é canônica com o filme do Broly, né? A fusão Godita. Para consertar tudo lá no outro mundo e a partir da morte de Janemba, tudo ser restaurado. Com o Janemba, galera, a gente vai fazer algo diferente.
eu vou dar 4 alternativas de como o Janemba poderia ser canonizado. Porém, relaxe, que são 4 explicações bem rápidas e não vão demorar muito que nem as explicações do Tarlis ou do Kuriza. Então vamos lá. A primeira maneira de canonizar o Janemba seria ele surgir a partir do Moro. Como assim? Eu explico. No final da saga Moro, o próprio acaba ficando com um excesso de poder tão grande, mas tão grande, que ele não consegue se controlar. E como Moro é um ser muito antigo, tanto que foi derrotado pelo próprio Kaioshin Gordo, eu acredito que essa não tenha sido a primeira vez que isso aconteceu com o próprio Moro. Então o Moro poderia ter um manequim, digamos assim, onde ele transferiria os poderes que ele não conseguiria controlar, absorver, para seu manequim, e esse manequim poderia ser o Janemba, que poderia ser trazido à vida a partir de um desejo das esferas do dragão, feita por adoradores do Moro que sabiam de sua existência, obviamente. E essa é a primeira maneira, surgir através do Moro sendo um manequim, meio que assim, sabe? A segunda maneira, galera, é utilizando o deus da destruição Jin. E esse cara, ele é muito parecido com o Janemba na questão aparência. Ele meio que é um peixe e ele tem guerras e tal. Mas tirando isso, as guerras, ele é muito parecido com o Janemba. Não sei se o Akira Toriyama não se inspirou em um pra fazer o outro. Então, o Janemba poderia ser um irmão ou até mesmo um ser da mesma espécie que Jin. Porque deus da destruição tem irmãos, né? E é canônico isso aí. Ou apenas pode ser um ser da mesma espécie dele, só que com a pele vermelha, sabe? As outras duas maneiras, rapaziada, eu peguei do canal Orgulho Saiyajin, então vou dar os créditos pra ele, porque o tema tem a ver. Ele fez um vídeo de como o Janemba poderia aparecer em Dragon Ball Super. E as duas maneiras que ele encontrou, eu gostei muito e vou falar aqui pra vocês, mas é óbvio, dando crédito ao Orgulho Saiyajin. Vai conhecer o canal do cara porque é muito bom. A primeira maneira que ele encontrou é, atenção, spoiler da saga Moro e da saga Granorá. Então pule pra essa minutagem que tá aparecendo aí na tela se você não quer tomar spoiler. E se você não quer ler o mangá, a gente fez o resumo dessas duas sagas, tanto da saga Moro quanto da saga Granorá. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Bom, se você ficou até aqui, é porque você já leu ou você não liga. No final da saga Moro, quem morre é o Moro. E no final da saga Granorá, quem morre é o Gás. Então, a maneira que ele encontrou é que a maldade dos dois é tão grande e os dois são tão poderosos que quando as almas deles fossem pro purificador de almas, acabaria corrompendo a máquina, que nem no filme, e assim surgiria a Janemba. Então Moro e Gai seriam meio que pais, entre aspas, do Janemba. E a quarta e última maneira é utilizando o universo 6, porque todos nós sabemos que o universo 6 e 7 são gêmeos. Então, se tem Saiyajins no universo 7, tem Saiyajins no universo 6. E se tem demônios do gelo no universo 7, tem demônios do gelo no universo 6. Então o Janemba, na verdade, seria a versão do Majin Buu do universo 6. Porque faria total sentido. Se tem um ser tão maligno e violento quanto o Majin Buu no universo 7, teria também alguém assim no universo 6. Então, cabe a vocês, galera, escolher qual dessas versões você mais gostou e qual mais faz sentido. Escrever pra gente aí nos comentários qual você mais gostou, qual fez mais sentido e tal. Se você perguntar pra mim, eu prefiro mais a quarta teoria, porque faz mais sentido na minha humilde opinião, mas são vocês que sabem. Próximo personagem da lista é Tapion, do último filme de Dragon Ball Z, O Ataque do Dragão. Vamos pra história do filme, e é um roteiro bem legal na verdade. Se liga, Tapion vem do planeta Konatsu Z. Ele era um Konatsu Seijin, acho que eu falei certo. Normal. Até que um dia, magos desse planeta invocaram o deus demônio gigante chamado Hirudegarm. Hirudegarm começa a destruir o planeta, porém Tapion, seu irmão mais novo, Minusha, e o sacerdote do próprio planeta acabaram derrotando Hirudegarm, o cortando ao meio. Para que os magos não revivessem ele de novo, decidiram selar as duas partes de Hirudegarm em Tapion e seu irmão. Um ficou com a parte de cima e outro com a parte de baixo do monstro. Daí eles foram presos em caixas de músicas e jogados em planetas diferentes. A gente não sabe onde Minusha caiu, mas a gente sabe que Tapion caiu na Terra. Porém, um dos magos sobreviventes vem para a Terra procurar a caixa e com a ajuda das esferas do dragão acaba liberando Tapion e Hirudegarm da caixa no processo. Tapion acaba tentando se distanciar de todos para não causar problemas, mas acaba virando bom amigo de Trunks. Um dia, a Terra é atacada pela parte de baixo de Hirudegarm. Tapion deduz que seu irmão está morto, então ele sela outra parte do monstro em si mesmo, porém tem problemas em controlar o monstro, que está dentro de si, e sem querer acaba o soltando na Terra. Os guerreiros Z acabam lutando com o monstro, mas quem o derrota é Goku, usando o punho do dragão, aí o nome do filme. Bulma dá uma máquina do tempo para Tapion voltar a seu planeta no passado. Tapion dá sua espada para Trunks, e é assim que o filme acaba. Antes de falar de como eu canonizaria Tapion, eu gostaria de falar sobre a árvore sagrada dos Kaioshins. Para quem não sabe, o Akira Toriyama falou
que os Kaioshins e Kaios nascem a partir de uma árvore que dão frutos, e dentro desses frutos nascem os Kaioshins, e é assim que eles nascem. Às vezes, a árvore nasce com um fruto ruim, o que significa que o Kaioshin, dentro do fruto, também é ruim. Um exemplo bom é o Zamasu. Então, minha teoria de canonizar o Tapion é ele ser um novo Kaioshin do universo 7. Olha a cara dele. Olha bem, a aparência dele é quase idêntica a um Kaioshin, só falta o cabelo branco. Tapion poderia ser um novo Kaioshin nascido especialmente no universo 7, e seria aprendiz de Shin e de Kibito. Olha a quantidade de tempo da morte dos Kaioshins antigos até os dias atuais de Dragon Ball. A árvore nunca mais deu um fruto em milhões de anos, então Tapion poderia ser um novo aprendiz do Kaioshin, recém-nascido através do fruto da árvore, e assim ficaria treinando no planeta sagrado com Shin, Kibito e o Supremo Senhor Kaiô de gerações atrás. Inclusive, no filme, Tapion sempre carregava uma espada, mas no anime eles poderiam reconstruir a espada Z e dá-la a Tapion. Então é assim que eu canonizaria o Tapion, ele sendo um novo Kaioshin. Acharam bom ou acharam ruim? O próximo personagem da lista, galera, é o Bojack, do filme A Batalha dos Dois Mundos. Pra quem não viu o filme dele, aqui vai um breve resumo. Há muito tempo atrás, esse ser chamado Bojack e sua gangue ficava causando confusões nas galáxias. Então, os senhores Kaios de todas as galáxias decidiram se juntar e prender eles em um selamento e guardaram esse próprio selamento no universo do Sr. Kaiô. Porém, quando Goku morre explodindo no céu no planeta do Sr. Kaiô, o matando, o selo é quebrado e Bojack fica livre novamente. Então, no filme, está havendo um torneio de artes marciais, organizado por um milionário onde o vencedor enfrentaria Mr. Satan e ganharia uma bela quantia de dinheiro. E nesse torneio temos Gohan, Tenshinhan, Yantia, Piccolo, Kuririn e Trunks, que voltou do futuro para avisar que havia matado os androides e aproveitou para participar do torneio. Bojack e sua gangue acabam invadindo esse torneio e acabam lutando com todos os guerreiros Z. Eles acabam derrotando todos, inclusive um Vegeta Super Saiyajin. Porém, Gohan Super Saiyajin 2, com a ajuda de Goku Fantasma, consegue derrotar todos, e principalmente Bojack, que nessa época tinha um poder parecido com o Céu Perfeito. Certo, e como eu canonizaria ele? Bom, eu usaria dois personagens do Torneio do Poder do Universo 2, Harmira e o Prum. E eu sei que provavelmente vocês não lembram deles, porém, eles estavam no Universo 2, o mesmo universo da Ribriane, Kakunsa, o universo lá do amor. Harmira, inclusive, se parece muito com o Bojack em termos de aparência, o cabelo longo, laranja. Tá, é óbvio que o tom do cabelo é mais escuro, mas conta mesmo assim. E também, a pele dele é totalmente verde, parece a pele verde de Bojack, porém, a pele de Bojack é um verde mais claro. Eu acho que Bojack foi uma inspiração de design do Harmira. E o Prum, seu fiel aliado, é meio que um gordão, gelatinoso, vermelho. Eu não sei, vê aí. Ambos os dois foram eliminados por guerreiros do universo 7. Se eu me lembro bem, quem eliminou eles foi ou Piccolo ou Tenshinhan. A história seria o seguinte: após o Torneio do Poder, os habitantes do universo 2 entrariam meio que em uma depressão, sabe? Porque eles viram que mesmo usando todo o poder do amor, eles perderam o Torneio do Poder. E não só isso, como nem chegaram perto de ganhar, mesmo lutando com amor em todas as batalhas. Perceberam que em relação aos outros universos, eles eram fracos, e que aqueles grosseiros, sem amor, sem sentimento, e que não amavam ninguém do universo 7, os eliminaram. E no final de tudo, ganharam todo o torneio. Então, o universo entraria numa depressão, e o amor estava perdido. Os guerreiros que estavam no Torneio do Poder no Universo 2, vendo e culpando o Universo 7 pelo estado de seu universo, tentariam se vingar deles. Então Harmira e Prum treinariam bastante mesmo, para lutar contra os guerreiros do Universo 7. Treinaram tanto que Prum emagreceria e ficaria extremamente bombado. E detalhe, personagens que eram gordos emagrecendo em Dragon Ball Super é canônico, tá? É só ver o exemplo do Majin Buu. Ambos ficariam bem poderosos. Então, com a ajuda do anjo e da deusa da destruição do Universo 2, os guerreiros do amor viajariam até o Universo 7, especificamente para a Terra, para se vingar. Harmira e Prum na Terra encontrariam Piccolo, e para lutar com Namekuseidin, eles fariam a fusão e se transformariam em Bojack. Sim, Bojack seria canonizado através de uma fusão de Harmira e Prum.
O design da fusão seria algo bem parecido com o BoJack, porém com a pele mais escura e o cabelo mais vermelho, e obviamente sem a cicatriz no peito. Tirando isso, eu acho que a fusão desses dois personagens, especificamente com o Prum magro e bombado, ficariam muito parecido com o BoJack. Então, após uma luta, Piccolo com sua transformação laranja acabaria derrotando essa fusão, porque o nível do universo 2 não é tão alto assim. Já a gangue do BoJack, meio que temos eles na obra, que seriam os Hitters da saga Granular. Os Hitters meio que foram inspirados pela própria gangue do BoJack. Pensa comigo, o Oil, ele se parece muito com a versão do Bido, só que mais gorda. Eles usam o mesmo cabelo, a mesma calça, até mesmo o mesmo colete. Sem falar que se você colocar um turbante no gás, ele vai ficar igualzinho o Budin. Parece até o mesmo personagem. E eu também consigo encontrar semelhanças entre a Zangia e a Maki. Então, praticamente temos uma inspiração da gangue do BoJack para fazer os Hitters. Então seria assim que eu canonizaria BoJack e sua gangue, BoJack sendo uma fusão de Harmira e Prum. E sua gangue, Bido, Budin, Zangia e aquele cara lá da espada sendo os Hitters. E guardem essa informação porque eu vou usar essa mini saga que eu criei do universo 2, invadindo o universo 7 para canonizar outro personagem mais à frente. O próximo vilão da lista, rapaziada, ou melhor, vilões, são os androides 13, 14 e 15 do filme O Retorno dos Androides. Para quem não viu o filme, os androides 13, 14 e 15 também foram criados pelo Dr. Gero da Red Ribbon, e eles foram despertados no fim da saga Cell. Eles também têm o mesmo objetivo dos androides 17 e 18, que é matar Son Goku. Então, os androides 14 e 15 vão à procura de Goku, destruindo cidades, destruindo estabelecimentos, até chegarem no Goku. E quando acham ele com os Guerreiros Z, eles começam a batalhar no meio da cidade, até que eles decidem mudar de local e lutar em outro lugar. Esse lugar eram geleiras, bem parecida com aquelas do filme do Broly. E lá, os Guerreiros Z apanham muito, até que chega Vegeta, porém Vegeta não consegue arrumar nada e começa a apanhar também. E é aí, justamente nessa hora, que chega o Android 13. Trunks mata o Android 14 e Vegeta mata o Android 15. E quando todo mundo achava que o Android 13 ia de arrasta, ele consegue absorver as peças dos Androids 14 e 15, assim se transformando no Super Android 13. É nessa hora, inclusive, que ele dá o famoso golpe nas partes baixas de Goku. Porém, depois de muita batalha, Goku meio que absorve a Genkidama e dá um super soco no Android 13, assim o destruindo. Fim do filme. É um bom filme, inclusive. Bom, e como eu canonizaria eles? Eu acho que esses androides foram os personagens que eu mais quebrei a cabeça pra tentar canonizar, seguindo nossa regra, é claro. Porque é dito no anime que eles chegaram a existir, mas foram destruídos, porque o primeiro Android que realmente deu certo foi o Android 16. Então, eu iria usar os Gamas. Eu iria falar que os Gamas, na verdade, foram desenvolvidos pelo Dr. Gero, e o Gama 1 seria o 13, o Gama 2 seria o 14, e a fusão dos dois poderia ser o 15. Porém, revendo o filme de Dragon Ball Super Hero, eu vi que realmente eles foram criados pelo Dr. Edo, neto do Dr. Gero. Então, eles não poderiam ser considerados androides feitos pelo Gero. Aí, morreu essa ideia. Eu também estava pensando naqueles robôs que vemos nesse mesmo filme, como garçons, e também aqueles robôs da Red Ribbon que vemos em Dragon Ball clássico. Eles poderiam ser considerados androides, porque eles foram projetados pelo próprio Dr. Gero. Porém, não faria sentido, porque dentro do mundo de Dragon Ball, existe uma diferença entre robôs e androides. Então, decidi ir pelo caminho do Carmine. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Magenta, neto do Dr. Red, morre no filme, quem sobrevive é o Carmine, braço direito dele, que também trabalhava para Red Ribbon e também odeia Goku tanto quanto os outros. Minha ideia seria que Carmine reuniria as esferas do dragão e ressuscitaria o Dr. Gero, o Android 20 e o criador dos androides. Porque esse negócio de ressuscitar os vilões de Dragon Ball Z no Super já está acontecendo muito. Temos Frieza, Cell Max, a reencarnação de Kid Buu, o Ubi. Então Carmine reviveria Dr. Gero, e a partir daí, Gero, para derrotar Goku, iria recomeçar a trabalhar nos androides antigos dele, o 13, o 14 e o 15. A partir disso, os androides seriam recriados e lutariam com Goku e Vegeta. E obviamente seriam derrotados, porque eles não são os protagonistas do anime. E é assim que eu canonizaria eles, usando as esferas do dragão e um personagem canônico, Carmine, trazendo de volta o Dr. Gero, e ele reconstruindo os androides 13, 14 e 15.
Agora vamos falar de dois personagens não tão lembrados assim. São os dois primeiros vilões dos dois primeiros filmes de Dragon Ball Z. E de certa forma, eles acabam sendo esquecidos pelo fato de que outros vilões dos filmes de Dragon Ball Z serem bem mais legais e bem mais interessantes. Falando de Garlic Jr. e Dr. Willow. Então vou falar dos dois de uma vez só, pelo simples fato que a teoria de ambos será mais breve, sabe? Garlic Jr. foi o antagonista do primeiro filme de Dragon Ball Z, Devolva-me Gohan, que tem esse nome porque no filme, Garlic Jr. quer juntar todas as esferas do dragão e virar imortal, e acaba sequestrando Gohan simplesmente pelo fato de Gohan estar usando a quarta esfera do dragão em sua cabeça, fazendo Goku ir atrás de seu filho e Garlic no processo. Garlic pai concorreu como ancestral de Piccolo para virar o Kami-sama da Terra, e quando perdeu, se revoltou e tenta matar o Kami-sama, mas sem sucesso. Ele acaba sendo preso em uma dimensão onde nunca poderia sair. Seu filho, além de querer virar imortal, também quer se vingar de Kami-sama e Piccolo. Garlic realmente consegue virar imortal, e é o primeiro personagem da franquia a conseguir realizar esse desejo. Porém, ele luta com Goku e Piccolo e perde, ficando preso numa dimensão alternativa. Porém, ele volta em Dragon Ball Z, em uma saga filler, entre a saga do Freeza e dos androides, sendo um dos únicos personagens a aparecer no filme e no anime. A maneira que eu encontrei de trazer ele de volta seria através de Pilaf. Na minha teoria, Garlic Jr. seria irmão de Pilaf. Vi essa teoria no canal do Piccolo Neto, então recomendo vocês a passarem lá e verem o vídeo. Resumindo o vídeo dele, ele fala que, além de Garlic e Pilaf serem parecidos, especialmente sem o chapéu de Pilaf, Garlic vem de planeta vermelho, que é dito que pode ser visto da Terra. Já Pilaf, durante o anime, é chamado de Marciano, e Marte é o planeta vermelho que pode ser visto da Terra. Ambos são baixinhos, da mesma altura, meio que azul, com orelhas pontudas. Desavisados, acham que é o mesmo personagem. Em alguns países, como no Japão, são dublados pela mesma pessoa. Então é assim que eu canonizaria Garlic Jr., usando a teoria do canal do Piccolo Neto, onde Garlic Jr. seria um irmão de Pilaf, provavelmente mais velho. Já Dr. Willow é o antagonista do segundo filme de Dragon Ball Z, o homem mais forte do mundo. Dr. Willow era um cientista maluco que causava medo na população por causa de suas experiências malucas. Ele, uma vez, teve a ideia de transferir seu cérebro para uma máquina, tipo um robô gigante, para tentar viver para sempre. Willow tinha o interesse de juntar sua mente com o corpo do homem mais forte da Terra, para criar assim um ser super poderoso. Um dia, uma das suas experiências deu errado, e ele acabou sendo morto e soterrado com seu laboratório. Até que muito tempo depois, seu capanga, usando as esferas do dragão, o trouxe de volta à vida junto com o laboratório. E quando ele voltou à vida, ele acabou retomando suas pesquisas dos anos 50 para descobrir quem era o homem mais forte da Terra, e acabou descobrindo Mestre Kami, que naquela época era o homem mais forte da Terra. Dr. Willow tenta sequestrar Mestre Kami para pegar seu corpo, quando descobre que nos dias atuais Goku é o homem mais forte da Terra. Ele acaba tentando sequestrar Goku, porém sem sucesso, já que Goku, Gohan e Piccolo o acabam derrotando. Certo, o Dr. Willow na verdade era um robô gigante que fazia experiências com biotecnologia. Eu canonizaria ele usando o universo 3, o universo dos robôs. Na minha teoria, Dr. Willow seria meio que um mortal que criou os robôs do universo 3. A gente já viu, lá com Paparone e com o Deus da Destruição do Universo 3, que lá existem mortais sim, e não apenas robôs. Na minha teoria, Dr. Willow seria o criador dos primeiros robôs do Universo 3, e a partir daí, esses robôs começariam a se reproduzir e viver em sociedade. Dr. Willow seria meio que um deus ou divindade do Universo 3, e seu robô seria o mais forte. Faz sentido isso? Agora vamos falar dos ovos de Dragon Ball Z, ou melhor, do único ovos de Dragon Ball Z que vamos falar nesse vídeo. Espera aí que eu vou te falar melhor. Tá. O que são os ovos de Dragon Ball Z? Bom, são basicamente episódios especiais da franquia. São mais longos que os episódios normais de Dragon Ball Z, porém são menores que os filmes de Dragon Ball Z. Então eles entram numa categoria especial. Tecnicamente, esses episódios especiais deveriam estar na sua própria cronologia, no seu próprio universo, e não deveriam ser canônicos, que nem os filmes. Porém, quando eu fui pesquisar os ovos de Dragon Ball Z, eu descobri que a maioria já estavam canonizados. Por exemplo, temos dois ovos de Bardock, o pai de Goku. O primeiro ova, onde ele descobre que Freeza vai assassinar todos os Saiyajins e tenta impedir, só que sem sucesso. E o segundo ova, lançado bem depois, onde sem querer ele acaba viajando para o passado e acaba se transformando em um Super Saiyajin e lutando contra um ancestral de Freeza. O problema é que Dragon Ball Super Broly e a saga do Granorá já canonizaram o Bardock, então a gente não precisa falar dele nesse vídeo, porque ele já está canonizado.
Isso também acontece no OVA de Tarbo, o irmão de Vegeta, onde temos um OVA que se passa depois da saga Buu, onde conhecemos Tarbo, o irmão mais novo de Vegeta. Porém, ele também já foi canonizado no filme Dragon Ball Super Broly e na saga do Bills. Isso! Vegeta, você tem um irmão mais novo, não é verdade? Em um planeta distante. E o que é pior, eu nem sei onde fica. Vegeta, você tem um irmão, não tem? Aliás, o que será que aconteceu com ele? Então, temos o OVA do Trunks do futuro. Porém, ele também meio que já foi canonizado, porque esse episódio especial conta a história que Trunks do futuro contou no anime, então é canônico. Então eu também não preciso falar dele. Temos um monte de OVAs que acabaram virando canônicos, então o único OVA que eu vou falar nesse vídeo é o Plano para Erradicar os Saiyajins, do Dr. Haichi e do seu monstro Hachiaki. Então vamos falar deles. Na verdade, existem dois OVAs chamados O Plano para Erradicar os Saiyajins. O primeiro lançado em 1993 e o segundo, que é um remake de 93, lançado em 2010. Existem pequenas diferenças entre esses dois. Por exemplo, no de 93, o Hachiaki é vermelho e azul. No de 2010, ele é vermelho e verde. No de 93, quem conta a história dos Chisofurudins é o Sr. Kaiô. No de 2010, é o Vegeta. A história é basicamente o seguinte: há muito tempo atrás, no antigo planeta Vegeta, existiam os Chisofurudins, quando do nada o planeta deles foram invadidos pelos Saiyajins liderados pelo Rei Vegeta. Os Saiyajins e os Chisofurudins começaram a guerrear para ver quem ficava com o planeta. Até que em uma noite específica de lua cheia, os Saiyajins acabaram se transformando em Ozaru e começaram a matar todos os Chisofurudins. Esse cientista Chisofurudin chamado Dr. Haichi, que era muito inteligente e acabou criando um computador super inteligente que era movido à base de ódio dos Chisofurudins pelos Saiyajins. Esse computador se chamava Hachiaki. Após muitos anos, este computador gerou uma versão fantasma e toda deformada do Dr. Haichi. Era um fantasma, porém tinha consciência do Dr. Ele tenta chamar a atenção dos Saiyajins sobreviventes da Terra e consegue. Os Saiyajins vão até seu encontro e, após uma batalha, acabam o matando. Porém, com sua morte, o computador acaba se enchendo de ódio e gerando assim um monstro, Hachiaki, que também é um monstro Chisofurudin. Porém, os guerreiros Z acabam o matando, com ataques combinados. Lembra que eu disse pra vocês não esquecerem a mini saga que eu criei sobre os guerreiros do universo 2 invadindo o universo 7? Pois então, quem eu usaria para ser o Dr. Haichi nessa história seria o Zarbuto, personagem do universo 2 que estava no Torneio do Poder, sendo tipo um alívio cômico, e é eliminado por guerreiros do universo 7 na saga. E na aparência, ele se parece muito com o Dr. Haichi, até seu bigode. E também é confirmado canonicamente que Zarbuto é um Chisofurudin, sendo o primeiro Chisofurudin canônico de Dragon Ball Z, porque o GT não conta mais como canônico, e lá tinha o Baby. Então existem Chisofurudins no universo 2, e isso é muito legal. Agora voltando à mini saga. Zarbuto ficaria muito triste com a depressão instaurada em seu universo, e querendo se vingar dos Saiyajins do universo 7, ele começa a pesquisar mais sobre e descobre que, tanto no universo 6 quanto no universo 7, existiam Chisofurudins, que nem ele, mas acabaram sendo mortos pelos Saiyajins, o deixando furioso. Ele bola um plano para erradicar os Saiyajins. Ele teletransporta Goku, Vegeta, Gohan, Broly, entre outros, para seu planeta Chisofurudin no universo 2, onde ele pretende matar os guerreiros Saiyajins do universo 7 e depois fazer o mesmo com os guerreiros Saiyajins do universo 6. Ele acaba criando um monstro gigante chamado Hachiaki, mas nessa versão, Hachiaki seria na verdade uma cópia vermelha do Anilanza, que é um guerreiro do Torneio do Poder que vemos no universo 3. Não sei se vocês lembram, mas o Anilanza é uma fusão de 4 robôs do universo 3 para criar esse super monstro gigante. Gente, se o Anilanza fosse vermelho e verde, ele seria muito parecido com o Hachiaki. Eu até acho que um é inspirado no outro. Na verdade, eu acho que, se você parar pra pensar bem, uma fusão entre Anilanza e o Cell Max vai ficar muito parecido com o Hachiaki, tipo muito. Enfim, Zarbuto viu Anilanza no Torneio do Poder e decidiu copiar o monstro, só que dessa vez para derrotar os Saiyajins. Porém, Goku e os outros Saiyajins acabariam derrotando Zarbuto, o Anilanza barra Hachiaki, e voltaria para o seu universo. E é assim que eu canonizaria o Dr. Haichi, usando Zarbuto e o Hachiaki sendo uma versão vermelha e verde do Anilanza do universo 3. Mas é que nem eu disse, rapaziada, Anilanza mais Cell Max ficaria igualzinho o Hachiaki, sério. E também, muito legal saber que existe Chisofurudins em outros universos. Enfim, esse realmente é o único personagem de OVA que iremos falar nesse vídeo de hoje. Rapaziada, tem dois personagens que eu não consegui encontrar formas de canonizar usando nossa regra. Chiled, ancestral de Frieza, do OVA de Bardock, personagem que eu acho muito legal inclusive, que nem todos os membros da família do Frieza. E Pai Kuhan, já conhecido dos fillers de Dragon Ball Z. Mas o Pai Kuhan também aparece no filme do Janemba, vamos lembrar disso também.
Eu quebrei a cabeça com esses dois, mas eu não consegui encontrar formas, teorias de como conseguir canonizar eles seguindo nossa regra. Então vou deixar pra vocês. Se vocês tiverem alguma teoria maluca de como canonizar esses dois personagens, deixem aqui nos comentários, porque as melhores teorias a gente vai deixar um coração e vai fixar. Bom, rapaziada, infelizmente o vídeo vai chegando ao fim. Quando a gente teve a ideia de fazer esse vídeo, a gente também pensou em colocar personagens de outras mídias de Dragon Ball que também não eram necessariamente canônicos. Personagens tipo de Dragon Ball GT ou personagens de fã mangá, tipo Zaiko e Easy. Ou também personagens de jogos, tipo Dragon Ball Heroes. Por isso que quando eu tava falando do Kuriza no começo do vídeo, eu falei que ele não se encaixava em nenhuma categoria. Porém, a gente estava escrevendo esse roteiro e percebemos que o vídeo iria ficar muito grande. E se a gente falasse desses outros personagens, ficaria maior ainda. Ou seja, o vídeo ficaria com talvez 2 horas. Então, pro vídeo não ficar muito maçante e também não ter essa duração toda, decidimos fazer só dos personagens de filmes e ovas. Então, rapaziada, agora depende de vocês. Se vocês quiserem que a gente faça outros vídeos desse mesmo tema, só que dessa vez falando de personagens de Dragon Ball GT, fã mangá e jogos, deixem um like, se inscrevam no canal e peçam nos comentários. Se a gente vê que tem muita gente querendo, a gente faz, beleza? Agora, se flopar, a gente vai fingir que nada aconteceu. E se você gostou das maneiras, deixa aí embaixo. Mas se você não gostou das maneiras, deixa aí embaixo também o porquê você não gostou e formas que você canonizaria todos esses personagens de Dragon Ball Z. Bom, se você gostou do vídeo, eu já falei, deixa o like, se inscreva no canal. É isso, galera, valeu e falou!